agora a gente vai para o nosso último assunto de verdade verdadeira agora, né, da disciplina, tá? Que são os métodos de conservação. Né? Então, até então, né, hoje a gente fecha a disciplina. Além disso, né, a gente vai ter, hoje não dá tempo, né, mas a gente vai ter as discussões de prática e provavelmente isso a gente vai levar logo depois da oficial, na semana que vem, e de outras. Também foi solicitado para mim, né, no meu caso, todas as minhas disciplinas que tem aula prática, para eu fazer um plano de ação, né, de retorno de aula prática. Então, a gente vai ter essas aulas, eu já fiz um plano de ação, né, com data, com prática que a gente vai fazer. Isso se a coisa, né, voltar ao normal, meu plano de ação, possivelmente a gente vai retornar, né, no finalzinho de junho ou o início de julho, aí depende das liberações, tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que é interessante a gente fazer as discussões de prática, porque a gente também ganha tempo, entende melhor, vocês vão entender melhor o que vocês estão fazendo lá no laboratório, tá? Até acrescentei a prática de conservas que entra correlacionando com nossos métodos de conservação. Mas a gente vai fazer discussão disso, né, até a gente conseguir retornar para o espaço físico da universidade, ok? Então, falando desses métodos de conservação, a gente, da disciplina, o que a gente viu, só recapitulando, né, para a gente entender hoje, né, talvez vocês entendam todo, né, a coxa de retalhos que foi, né, a disciplina para a gente estar costurando, e hoje a gente tem, né, uma coxa fechadinha, né, toda conectada. Então, a gente iniciou, né, falando do grupo de micro-organismos, também falou das características intrínsecas e extrínsecas do alimento, né, e essas associações, né, que podem estar, e a avaliação associada a micro-organismos, né, em relação à temperatura, grupo de micro-organismos que crescem em temperatura, grupos de micro-organismos que crescem em determinada condição de gases, tá? E aí deu nome a esses micro-organismos e as síndromes e as doenças associadas, porque eu posso, né, fazer um feedback no momento que todo mundo que se alimentou daquele meu produto desenvolveu aqueles sinais e aqueles sintomas. Eu posso estar associando e fazer uma pesquisa ideal para aquele micro-organismo. A gente também falou, né, dos métodos de caracterização, né, e de detecção desses micro-organismos, tá? Sejam mitos, protozoários, vírus, né, ou toxinas, né, que podem existir no alimento. E depois a gente falou da característica do alimento, dos grupos de alimentos, como é que a gente avalia a contaminação e quem são, né, comumente os micro-organismos que estão associados a essa contaminação. Falou um pouquinho também, né, de efeitos que podem existir, como, por exemplo, fermentação de alguns alimentos, como é que acontece essa fermentação, e a fermentação de uma forma benéfica, né, quando a gente associa um produto que seja prebiótico, probiótico, simbiótico, que vai estar ajudando na saúde do indivíduo. E o lado de gestor, de gestão de qualidade, seria essa associação, né, dos pontos críticos, do POP, dos procedimentos que podem ser utilizados naquela indústria. E agora uma das formas que a gente pode, né, trabalhar e associar a esses POPs, a esses procedimentos de Fabris, as boas práticas de fabricação, é a utilização de alguns métodos de conservação. Isso, obviamente, pode me ajudar ao tempo, né, de utilidade daquele alimento, né, o tempo de prateleira, aumentar a taxa de validade e também na preservação microbiológica do meu alimento. Então, os métodos de conservação, a gente pode ter métodos químicos e físicos associados, a gente vai falar desses métodos associados, tá? E dentro dos métodos químicos, a gente vai usar reagentes químicos nesses determinados alimentos. Então, por exemplo, a gente pode usar o componente químico que é o benzoato de sódio ou ácido benzoico,
né, derivar o benzoato de sódio, vai ser, né, um sal, né, a partir do sódio ou ácido benzoico. Como é que eles vão atuar? Né? Qual a atividade dele? Né? Eles vão reduzir a atividade microbiana em um pH ácido. Tá? Então, eles vão atuar no momento que eu tenho alimentos ácidos. Então, eu posso usar, né, alimentos que tenham maior acidez, esse benzoato de sódio. Então, normalmente, onde é que se usa? Suco de maçã, né, aquele suco de caixinha de maçã, refrigerante, né, pode olhar lá, né, na lista de ingredientes do refrigerante, ele vai ter possivelmente um dos dois, tá? Também, né, extrato de tomate ou aquele molho de tomate pronto, são utilizados esses dois, liberados. A acidez daquele ambiente, que também esses dois componentes proporcionam, ele não consegue evitar o crescimento de fungos. Abra ali uma caixinha de tomate, né, um extrato de tomate, deixe na geladeira por um determinado tempo. O que, é que vocês vão ver lá? Uma capona, um fungão lá filamentoso crescendo. Né? Justamente essa associação, né, desses conservantes químicos que a gente utiliza que não ajudam na preservação. Obviamente, quando a gente fecha a vácuo, a gente está inibindo o crescimento de fungo, mas no momento que a gente abre, está expondo, né, e esse conservante, ele consegue prevenir algumas bactérias, né, mas não previne os fungos. E evita, né, alguns crescimentos. Os parabenos, né, também um outro químico que pode ser utilizado, ele vai ter atividade tanto contra gram positivo quanto gram negativo. Tá? O ácido sórbico, né, pode ser utilizado na conservação de alguns alimentos, alimentos como, por exemplo, carnes, pode ser utilizado esse o ácido sórbico, e às vezes no maqueio, né, para maquiar a cor e o crescimento de alguns micro-organismos ali, como foi o escândalo que a gente viu em determinada indústria que produzia carnes aí, né, que usava o ácido sórbico para modificar, para voltar a cor e para inibir ali aquele crescimento que já tinha crescido. Na verdade, aquela carne tinha que ser descartada ali, né. Então, esses sais, né, de sódio, de cálcio, de potássio, do ácido sórbico, né, vão ser eficientes em alimentos normalmente ácidos, né, por isso que a gente utiliza a carne. Lembra que a carne vermelha tem um pH mais ácido. Eficiente contra bolores e leveduras, também contra Coccus catalase positiva. A gente tem mais específico o Staphylococcus aureus, né, ele está associado a esses cocos de catalase positiva. E vai aumentar a vida de prateleira de carnes frescas, de aves, peixes, frutas, podem estar sendo utilizados. Também é utilizado em queijos e panificação, também no aumento da conservação, esse ácido sórbico. Também é utilizado em carnes, né, em outros reagentes químicos, a gente vai ter nitritos e nitratos. Lá no processo de cura, que a gente já discutiu, que também é um processo de preservação do alimento, que pode estar utilizando como preservação. A gente falou lá de carnes, né, eu já falei um pouquinho de preservação. Então, lá a gente pode utilizar, né, os sais de nitrito e de nitrato. Eles ajudam, né, na preservação da cor vermelha da carne e pode usar, inibir alguns micro-organismos deteriorantes. Né? Mais afetado, a gente vai ter o Clostridium botulinum, que vai ter essa atividade, né, o nitrito e nitrato acima deles. O dióxido de enxofre, né, e os sulfitos, eles podem controlar o crescimento de micro-organismos em frutas secas, né, sucos e vinhos, normalmente pH baixo, né, se usa o dióxido de enxofre e os sulfitos. Não se utiliza em carnes, né, e nem em alimentos normalmente enlatados, tá? Porque esse dióxido de enxofre, esses sulfitos vão fazer, como é que eu posso dizer, reações, né, com esse material de alumínio, de latas. Então, o ideal é que não se utilize esses conservantes em embalagens, né, de alumínio, né, de metal, de forma geral. Justamente por causa dessa reação do metal e o dióxido de enxofre, os sulfitos que vão estar ali presentes no preparo do alimento e vai ter, né, esse prejuízo ali, modificação de cor, né, e de qualidade do alimento.
Por isso é importante a gente fazer análise desde a embalagem, né, e dos componentes químicos que a gente está utilizando para poder fazer a verificação do meu produto final. Tá? Oi, fala. Isso mata só as bactérias ou mata a gente também? Não faz mal, não? Não, depende da concentração, né? A concentração liberada ideal, né? Alimento industrializado, não espere que seja um alimento 100% saudável. Ele vai ter que ter o conservante para ele conseguir durar, né? Compare o molho que você faz de tomate em casa, o tomate que você preparou e coloque ele num saquinho, né? Tente deixar ele mais verdadeiro possível e o saquinho do tomate que veio da indústria, né? Alguma coisa tem ali para os dois, né? Um ter mais tempo de reduzido de contaminação do que o outro, né? Então, e tem a necessidade, sim, de ter esses produtos químicos, esses químicos aí. Porém, né, a quantidade, ela tem que ser a quantidade que é liberada, né, pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, mas a gente sabe que tem, sim, impacto à saúde, a utilização desses produtos químicos. Matar não mata não, né, mas você tem alguns, né, desses tem atividade, né, aqueles pós, né, que a gente utiliza para tempero pronto, né, de comida. Aquilo ali tem alguns componentes químicos que são carcinogênicos, né? Então, o uso em excesso, né, e o uso por um tempo prolongado, já tem estudos de associação. Né? Então, todos esses embutidos que a gente utiliza, né, tem sim associação, né, para algum grande problema. Então, a ideia é que se descasque mais do que desembale, né, quando a gente quer manter uma saúde mais em dias. Mas a indústria de alimentos elas têm que lançar a mão desses produtos na quantidade aceitável para justamente ter uma vida de prateleira maior, certo? Assim vai meu Sazon. Não uso não. Sazon, nenhum dessas coisas não. Tempero só, hoje tem as casas de tempero que você compra tudo desidratado, mais natural. Aí é mais o que eu utilizo. Mas Sazon, esses produtos, depois que quando eu comecei a ler, né? Apesar de que você não consegue se livrar de tudo, né? A gente vai se livrando de certas coisas, né? De forma geral, como por exemplo esses temperos prontos, né? Que é bom, né? Não vou mentir. Porém, não faz bem. A gente tem aqui um quadro, né? Que vê mais ou menos onde eles atuam. O benzoato, né? Ele vai fazer a remoção, né? No momento que o micro-organismo está esporulando. Então, no momento que, mesmo que tenha um esporo, ele vai estar ali fazendo a remoção, né? O cloreto de sódio, por exemplo, ele não deixa que a célula, né, que a célula lá do micro-organismo, ele consiga crescer, que tem uma atuação, né, sob a membrana. Então, a gente vai ter, né, em cada fase de germinação e crescimento bacteriano a partir daí. Mas a ideia é que a gente atinja antes da fase log, né? Lá na fase de preparação, então, como por exemplo, né, a tirosina polissulfato, ela vai atuar antes da divisão celular. Então, ou seja, ela não vai deixar que a bactéria faça a divisão celular, então mantém, né, mesmo aquele número existindo, em números aceitáveis, né, reduzidos ali. Outros métodos químicos, esse a gente utiliza no nosso dia a dia, né? E os anteriores, né, têm um impacto maior na saúde, mas esses dois também têm os excessos, né, que a gente pode estar utilizando, né? Mas também pode atuar, né, na questão química justamente por mexer na osmolaridade da célula bacteriana, né? No momento que ele não deixa, né, que esteja em equilíbrio a quantidade de água, ele evita que o micro-organismo se prolifere e até faz a lise, faz a destruição desse determinado micro-organismo. Então, a gente vai ter o sal, né, ele vai exercer um efeito de desidratação, ou seja, ele vai fornecer um efeito de mexer na osmose, tanto no alimento quanto no micro-organismo, né? Então, a gente vai ressecar o alimento quando a gente tem a salga, né? Quando salga, mas também eu vou estar tendo esse efeito de redução de água, né?
e, por consequência, a lise desse micro-organismo no momento que eu aumento o sal. É necessário ter a quantidade, né, suficiente de sal para atingir uma solução hipertônica. A carne, né, de modo geral, a gente pode ser conservada pelo processo de salga, e se a gente vê no nosso dia a dia, né, e não depende necessariamente do pH, né, para que haja essa salga ali. Peixe também. Peixe também, verdade, né? A gente tem peixes, né, que podem ser o bacalhau, por exemplo, né? Os peixes salgados podem ser utilizados, né? O método de salmouras, né? Açúcares também pode ser utilizado. Normalmente a gente vai utilizar em frutas, doces, né? O leite condensado, né? Ele também, né, tem um excesso de açúcares ali que vai ser adicionado para poder chegar naquele teor e aumentar a conservação. Normalmente o açúcar ele vai ser 6 vezes mais, né, para ter o efeito do sal. Então, por isso que a gente adiciona mais açúcar quando a gente quer ter o mesmo efeito do sal. Então, se uma colher conserva em uma determinada medida, né, quando eu uso uma colher de sal, eu tenho que usar 6 colheres de açúcar para eu poder ter a conservação semelhante. Né? Fungos são menos suscetíveis, né, quando a gente tem, né, o açúcar. Então, ainda assim pode ter, né, crescimento de fungo. Não é uma regra que sempre vai ter, mas ainda assim, né, pode ter crescimento. Já com sal é mais difícil você ter o crescimento, né? O sal não, o cloreto de sódio, vamos falar o nome certo, né? Cloreto de sódio, né, ele vai ter a menor possibilidade de crescimento de fungos, tá? Por que eu sempre refriso o fungo? Porque a bactéria é mais sensível, né, para ser lisada, a atuação desses conservantes químicos sobre a célula bacteriana. O fungo ele resiste mais a todas as pressões, coisa que a gente já discutiu, né, lá anteriormente, quando a gente falou de fungos. Alguns condimentos, né, que a gente já viu, por exemplo, né, os óleos essenciais. Inclusive a gente também tem uma prática, né, que a gente faz a extração desses óleos essenciais, né, e avalia sob, né, colônias de bactérias e vê, né, essa eficiência. A gente já discutiu bastante sobre esses óleos essenciais. Então, a adição de coentro, orégano, salsa, né, na produção daquele alimento também pode estar utilizando. Pimenta, né, manjericão, alho, sálvia, citronela, menta, né, tomilho, cominho, endro, tudo isso ele vai ter uma atuação em grupos específicos de bactéria, que isso aí já está muito bem estabelecido. Tá? E falando, né, a gente falou de métodos químicos, a gente tem, né, os métodos físicos que a gente pode modificar, né? E normalmente os físicos a gente vai ter atuação ou na embalagem ou no alimento, né? Um método físico que a gente pode mexer é nos gases. Então, por exemplo, eu fazer um ambiente hiperbárico, né, com pressão de alguns gases, onde eu tenho baixíssima concentração de oxigênio. Isso vai prevenir a oxidação de lipídios, tá? E redução também de crescimentos de anaeróbios. Então, eu posso fazer um ambiente onde eu faça redução do oxigênio, e aí eu reduzo a oxidação de lipídios e reduzo, né, anaeróbios. Então, algumas embalagens de peixe, por exemplo, né, eles podem gerar um ambiente hiperbárico, né, com redução de oxigênio, mas não é um ambiente, né, não é embalagem a vácuo, por exemplo. Já a embalagem a vácuo, né, ela vai ser uma embalagem onde a gente vai tirar todo o ar na embalagem. A embalagem ela tem que ser impermeável a gases, ou seja, não adianta eu retirar todo o ar, e aí no momento que tirei o ar, a embalagem não é impermeável, começa a entrar de novo. E aí eu vou ter total ausência de oxigênio, posso ter residual, né, de CO2, mas a ideia é que eu tenha ausência de todos os gases quando eu falo de embalagem a vácuo. A gente vai ter também, né, a radiações ionizantes, né, a gente pode irradiar aquele alimento, e a ideia é que a radiação, né, ela mate o micro-organismo que vai estar lá na superfície. Então,
A gente pode ter destruição desses micro-organismos, de insetos, de parasitas, né? Ou inativação das enzimas dele. Exemplos dessas radiações, né? A gente vai ter a luz ultravioleta, ela vai ter ação antibactericida, vai ser absorvida por proteínas, ácidos nucleicos, né? Fazendo mutações fotoquímicas, né? Letais ali. Baixa capacidade de penetração, então só vai ficar somente na superfície, e pode catalisar algumas reações de oxidação, né? Então, pode aumentar a possibilidade de oxidação de lipídios e aquilo ali mexer na qualidade do alimento. Por legislação, o alimento que sofreu radiação, né, seja ionizante ou não ionizante, ela tem que ter esse símbolo aqui, né, demonstrando que foi irradiado, né, justamente porque existem pessoas que não gostam, né, de ter contato com o que sofreu radiação, né, justamente por causa das mutações, das coisas que podem acontecer nas células, né, e isso ser associado, né, à modificação daquela célula em um possível carcinógeno. Não tem nenhum estudo que diga que isso vai acontecer, tá? É só porque o consumidor ele tem que ter, né, ciência do que todo o processo que aquele alimento ali passou. Outro tipo de radiação, por exemplo, a radiação gama, ela pode ser um agente bactericida, mais barata para conservação de alimentos, excelente também capacidade de penetração. Ela penetra mais, né, do que a radiação X, né, e a radiação ultravioleta. A gente tem a radiação X e a radiação beta, né, e todos eles, né, vão estar atuando tanto quanto o gram positivo quanto o gram negativo, mesmo que os gram negativos sejam mais resistentes, né, e pode atuar nas formadoras de esporos, porém elas são mais resistentes à radiação, né, ionizante e não ionizante. A gente tem aqui o espectro, né, de tamanho, né, dos fótons, tá? E as doses de radiação das aplicações. Então, se eu quero ter uma dose letal, né, os raios e os fótons tem que ter 1000 micrômetros, né? Se eu só quero inativação de enzima, inativação de vírus, né, 100.000 micrômetros e assim sucessivamente. Outra lei que a gente já vem discutindo bastante na disciplina, método de conservação, é a temperatura, né? E principalmente as baixas temperaturas, seja a temperatura de geladeira ou temperatura de congelamento. Então, conhecimento do micro-organismo, né? A gente tem que saber o micro-organismo, se ele vai ser retardado pela temperatura acima, né, a do congelamento, ou inibido na temperatura abaixo do congelamento, se vai ter reações metabólicas que possam existir ali por enzimas, e também se vai afetar a umidade relativa do ambiente, se eu estou congelando ou não. Muitas vezes a gente vai ter que fazer um preparo para que aquele alimento vá para baixa temperatura, tá? Então, por exemplo, se existem enzimas, né, catalisadoras ou reações metabólicas, eu posso, né, fazer algum processamento antes do congelamento para preservar melhor o meu alimento. Então, por exemplo, vegetais, né, eles podem ser selecionados, classificados, lavados, e então passar por um processo que a gente chama de branqueamento, tá? Isso vai fazer com que eu inative enzimas, né, como, por exemplo, polifenóis, oxidases, né, enzimas que vão catalisar reações de oxidação naquele vegetal. E aí, no momento que eu faço esse branqueamento, esse processo, eu vou inativar essa enzima e aí sim eu vou para o processo de congelamento. Então, o que seria esse branqueamento? Vai ser o que a gente chama de rápida imersão dos alimentos em água quente ou no vapor. Ele inativa essas enzimas que podem causar mudanças indesejáveis no alimento. Também fixa melhor a cor. Não vai reduzir, né, quantidades nutricionais do alimento. Mas também, no momento que eu faço essa imersão em água quente, né, rapidamente eu reduzo determinada quantidade de micro-organismo. Também pode facilitar a embalagem, porque eu vou dar uma amaciada naquele alimento. E posso também ajudar a deslocar o ar aprisionado entre as estruturas do tecido vegetal e
também ajudar na melhor conservação, que diminui os substratos de reação de micro-organismos, tá? Ô, Pro, Oi. no caso da açúcar, é quimicamente, né? Acho que não enfia em água quente nem fria, né? Do O caso branqueamento do... da açúcar é Ainda não quimicamente. entendi, desculpe. Do caso do... No caso do açúcar, o açúcar que a gente come, cozinha, o branqueamento feito, acho que é Ah, não. São coisas totalmente diferentes, tá? O branqueamento que eu estou falando aqui, esse processo de branqueamento não é tornar o alimento branco, né? É o processo onde a gente vai imergir o alimento em água quente ou usando vapor. É como se eu fizesse uma aquecida, mas não cozinhasse. Então, eu não posso dizer que eu cozinhei. Tá? O que você está falando em relação ao açúcar, né? Vai ser realmente tornar o açúcar mais refinado, né? E mais branquinho, né? Porque a gente vê que o açúcar que passou por menos processos fabris, menos processos, é um açúcar mais escuro, porque o extrato, né? Da maltose lá, da cana, né? A rapadura lá, o extrato da cana de açúcar, ele é escurecido, né? E por aceitação de mercado, eles passam por esse processo que vai deixar mais branquinho, né? E deixar mais cristal, o cristal do açúcar ali, né? Mais cristalizado. Nesse processo, a gente vai ter temperatura e uso de ácido sulfúrico, por exemplo, que é o que vai deixar o açúcar mais branco, tá? Aí é totalmente diferente, certo? Mas entenderam o que seria esse branqueamento dos vegetais? Entendi. No caso, é para que dure mais, né? Isso seria um processo de aquecimento. Oi, alguém deu interferência, eu não consegui entender. Acho que foi da Izzy que tentou falar, eu não entendi. Da Izzy? Eu falei que é ruim de rinite, aí deu um processo aqui de espirro junto com o sim, que tinha entendido sobre o branqueamento. Ok. Tá? No preparo também, gente, não só para congelamento, se você quer, por exemplo, que suas verduras durem mais, e verduras que não vão estar modificadas, né, no momento que a gente congela, o que é que vocês podem fazer? Faz esse processo de branqueamento, né? Não é para cozinhar, né? Peguei a verdura fresca lá, lavei, higienizei, deixa um tempinho lá em água quente, então deixo a água fervendo, deixa um tempinho, branqueou. Vou então colocar na embalagem. Eu posso tentar tirar o ar o máximo possível e aí eu congelo, né? O ar que eu digo da embalagem, tá? Também a gente pode fazer esse processo de branqueamento, tá? No momento que a gente vai fazer as conservas, né? O pop que eu tenho de conserva, por exemplo, a gente faz o branqueamento dos vegetais e depois a gente faz o líquido lá da conserva, coloca no frasquinho e tenta fechar, né, a vácuo, né, todo esse processo, né, que a gente vai fazer lá na cozinha experimental. Então, essas baixas temperaturas, né, a ideia é que o congelamento ele seja mais rápido possível, tá? No congelamento lento, que é o que normalmente que a gente faz na nossa casa, vai durar de 3 a 72 horas, né? Para que a temperatura ideal seja congelada, e nesse momento a gente vai acabar, né, gerando cristais de gelo entre as estruturas do alimento, e aí no momento que ele descongelar, esses cristais de gelo vai ser água e pode modificar toda a textura do alimento, né? Não vai haver choque térmico, tá? Porque está sendo gradativo o congelamento, tá? O alimento ele se adapta de forma gradual. Isso é interessante de forma gradual, mas não é interessante, né, os cristais de gelo. Mas a gente pode fazer um congelamento rápido, né? Reduzir a temperatura para, né, menos 20 graus, no máximo dentro de 30 minutos, tá? Vai formar pequeníssimos cristais de gelo, então o nosso descongelamento vai ser mais aceitável.
Vai gerar um choque térmico, sim, né? Porque o alimento vai estar quente e eu vou reduzir para menos 20 graus, que é a temperatura de congelador, tá? Rapidamente. E vai bloquear ou suprimir, né? Todo o metabolismo. Nesse caso aqui, havia uma adaptação gradual, ou seja, a bactéria ela tem 3 a 72 horas para poder se adaptar, né? O micro-organismo tem 3 a 72 horas para se adaptar. Então, ele vai sofrer aquela pressão, mas ele vai estar se adaptando. E se a gente for lembrar, né, do tempo que a gente faz a cultura bacteriana no laboratório, né, com 24 horas a gente dobrou toda a população bacteriana. Então, se a gente demorar tanto tempo para congelar, né, o micro-organismo ele consegue se adaptar. Quando a gente reduz rapidamente para menos 20, né, que não foi gradual, a gente não dá tempo para que ele, então, se adapte. Alguém tentou perguntar aí? Não? Então, vamos lá. Então, os micro-organismos vão crescer, né, abaixo da temperatura de congelamento, são capazes de crescer sob níveis, né, baixos, reduzidos de água, mas se eu ainda formar cristais de gelo, lá, cristais de água, vai favorecer o crescimento. Alta temperatura, né, aí a gente vai falar de alguns processos que a gente usa a alta temperatura para poder fazer a conservação, né? Eles vão se basear no efeito da temperatura de destruir o micro-organismo, né? E não de manter o alimento conservado, que é diferente das baixas temperaturas. A gente quer manter o alimento conservado, a gente rebaixa a temperatura. Eu quero destruir o micro-organismo, eu vou usar altas temperaturas, tá? Então, quais são os processos que a gente mais utiliza, né, em alimentos? A pasteurização e a esterilização comercial, tá? A pasteurização é um processo onde a gente vai destruir os micro-organismos causadores, né, ou os deteriorantes. Exemplo do alimento que a gente utiliza a pasteurização clássica, né, é o leite. A gente vai ter diversas formas de pasteurizar, que vai variar a temperatura com o tempo, né? A pasteurização em baixa temperatura, né? E aí lembra que a gente falou lá das técnicas que podem avaliar as temperaturas a partir de enzimas que tem no leite. Então, 63 graus por 30 minutos é a pasteurização mais antiga que a gente utilizava. E aí a gente pode aumentar para 72 graus e esse tempo ser de 72, ou desculpa, de 15 minutos, de segundos, e 82 graus por um segundo, né, um processo de pasteurização. Todos eles são suficientes, né, para destruir leveduras, alguns fungos e algumas bactérias gram-positivas, outras gram-negativas. Geralmente, alguns lactobacilos e streptococcus podem sobreviver, né, tem umas quantidades mesmo que mínimas ali. Né, sendo que os lactobacilos fazem parte da nossa microbiota, mas pode fermentar e modificar a estrutura do leite, né, que não era para ser fermentado, e modificar a condição ideal final do produto. Oi. O processo de defumação, ele aumenta também a vida útil da carne ou é só para mudar o gosto? Aumenta também a vida útil. Né? No momento que a gente defuma o alimento, né, eu só não coloquei nessa aula porque a gente já falou lá na carne, né? Mas no momento que a gente defuma o alimento, a gente vai estar fornecendo alguns fenóis, alguns, né, componentes ali da fumaça, tá? Que vão já ajudar na proteção, então já ajuda na proteção do alimento, e no próprio aquecimento ali, que vai estar no calor, também ajudando na eliminação do micro-organismo. Então, sim, o processo de defumação ajuda não só a realçar o sabor, melhorar o sabor, mas também na preservação do alimento, tá? A esterilização comercial vai ser um processo onde a gente vai utilizar normalmente alimentos que vão ser enlatados, tá? Ele vai destruir todos os micro-organismos viáveis, né? E ele tem que ter escrito lá esterilizado comercialmente, tá? Nenhum micro-organismo, ele tem que ser detectado ali, viável pelo menos, tá? Enlatados, né?
não vai crescer, então vai ter que ter um pH ideal, uma reação de oxirredução ideal e também o tempo de estocagem ideal que vai ser avaliado. Então, a esterilização comercial, a gente vai ter pressão e temperatura associado, né, ao tempo de utilização. A gente tem muito semelhante que fica entre, né, uma esterilização comercial e uma pasteurização, tá? Sim, uma diferença também da pasteurização é que ele vai resfriar rapidamente o alimento ali, né, para 4 graus depois que ele passa pelo processo, tá? A gente vai ter, né, o leite UHT, que é o que a gente utiliza mais, esse tipo de processo, né, a esterilidade comercial, onde vai ser feito fora de embalagem e vai utilizar outras temperaturas, ou seja, 140 e 150 graus acima, né, uma determinada pressão, e por alguns segundos, e aí a gente tem uma conservação muito melhor, né, que elimina até, né, os lactobacilos e streptococcus que podem acontecer, né, nos tipos de pasteurização que a gente utilizava antigamente, certo? A gente vai ter um nível de resistência específico de cada micro-organismo, né? Obviamente, os termófilos, eles vão resistir mais ao calor do que os termófilos, do que os psicrófilos, tá? Então, vai morrendo, né, daqui para cá primeiro. Primeiro morrem os psicrófilos, os mesófilos e os termófilos. No momento que a gente chega a 140, 150, né, todos os termófilos que normalmente estão lá no leite, eles vão ser, então, eliminados. As formadoras de esporo, elas vão resistir mais do que as não formadoras. E gram positivo, né, resiste mais do que gram negativo ao calor. Outro método físico de conservação vai ser por redução de umidade ou conservação por secagem, né? No momento que a gente desidrata o alimento, né, os micro-organismos e as enzimas, elas vão precisar dessa água para se tornar ativa. E no momento que eu desidrato, não tenho atividade enzimática, nem das enzimas presentes no alimento, nem dos próprios micro-organismos presentes ali naquele alimento. Baixar o conteúdo de umidade de água até o ponto que a deteriorização dos micro-organismos, né, e desses micro-organismos deteriorizadores, né, deteriorantes, eles sejam inibidos, e os alimentos eles vão ser secos, desidratados ou até liofilizados. Então, liofilizado praticamente não existe, né, água ali. Então, a umidade baixa, né, mais que 25%, então a gente reduz em 25% da água. A atividade da água ela vai ter entre 0,6 e 0,006, né? A umidade intermediária a gente reduz 50%, né, da umidade daquele alimento. E a atividade da água vai estar entre 0,6 e 0,8, e aqui ainda é uma faixa que pode crescer e que pode ter micro-organismo. Então, a ideia é que seja, né, a umidade mais baixa, né, com redução de mais do que, né, presença de um pouco mais de 25% que teria ali, né, de água no alimento, tá? A preparação para secagem, normalmente a gente pode, né, fazer algumas preparações antes que o alimento seja, né, retirado da água, né, solução com algo que seja alcalino, a quente, né, joga naquele alimento, né, dióxido de enxofre para manter a cor, né, e conservar vitaminas, redução também de carga microbiana. Pode passar também por processo de pasteurização, né, antes de fazer a secagem, também para reduzir números de micro-organismos já presentes. E o branqueamento, né, de 1 a 8 minutos por imersão, né, que é mais ou menos o tempo que a gente faz. Então, a água está quente, deixa 1 a 8 minutos, às vezes 3 minutos, né, ali na água fervendo, e retira, né, que não é para cozinhar, é só para branquear, né, durante a imersão. E aí eu posso passar pro o processo de secagem do determinado alimento. E qual é o efeito que essa secagem vai ter no micro-organismo? Ela não vai ser, pode não ser letal, alguns fungos podem sobreviver em ambiente com pouca umidade. Alguns endosporos, eles podem sobreviver,
né? E o preparo anterior, ele vai ser crucial, né, para que a gente seja efetivo. Então, todo esse procedimento antes de secar, ele é ideal para que o micro-organismo não se adapte à redução de água, tá? Essa estabilidade, né, ela vai ser... Depende da estocagem, pode ter algumas alterações químicas de cor, né? Posso ter algumas reações de açúcares redutores com aminoácidos que estejam presentes no alimento, como, por exemplo, a reação de Maillard. Então, a gente vai ter modificação de cor, né, sabor. A cor vai mais para o marronzinho nessa reação. Se facilitar o contato do oxigênio com a gordura, pode gerar rancidez. Então, não é qualquer alimento que a gente vai secar, né, desidratar. Manter o conteúdo, né, mais úmido possível, né, e o ambiente. Reduzir a quantidade de açúcares redutores para não ter reação de Maillard. Usar o dióxido de enxofre, né, para melhorar essa estabilidade. E também baixa umidade, como eu falei, no ambiente. Isso também vai ter uma maior estabilidade desse alimento, né, que foi conservado por secagem. Então, o leite pó integral, né, ele vai ter porcentagem de água, cerca de 8%, né, do todo o alimento. Pouquíssimo, né? Mas, por exemplo, se você deixar o leite exposto ao oxigênio, ele vai ter oxidação, aí o sabor muda, a cor muda, a oxidação daqueles lipídios ali presentes. Então, é algo que pode acontecer e você tem que ter uma conservação. Então, tirei, por isso que o leite, ele vem naquela embalagem, né? Que tem uma embalagem que não vai entrar ar, né? Então, ela vai fechar hermeticamente. E, além disso, ela vai ter o alumíniozinho para proteger, tanto em lata, né, quanto o alumíniozinho da embalagem, né, plástica ali, justamente para evitar esse contato e a oxidação dos lipídios, tá? Farinha de trigo, 13 a 15% de água, ela vai estar ressecada, né, as farinhas mais frias. Alimentos desidratados, cerca de 18%, né, de água que vai ter ali presente. Outro processo que a gente pode fazer, né, o que a gente chama de embalagem asséptica, né, uma embalagem que já pode evitar o crescimento e na própria embalagem ela já não tem nada de micro-organismo e ela também ajudar, né, que o alimento, né, se conserve e se mantenha preservado. Como, por exemplo, aqueles frascos de vidro com as roscas, né, de metal, né, são embalagens que a gente consegue elevar a altas temperaturas, né, conservar e ela ser mais asséptica. Então, produtos como suco, frutas, né, mais flavorizados e sem gosto metálico, a gente pode utilizar nessa embalagem asséptica. Podem ser flexíveis, né, recipientes metálicos ou vidros, né, a gente pode estar utilizando. Uso de outras temperaturas, né, nessas embalagens, então eu posso fazer esterilização comercial do alimento dentro da embalagem. Sistema de filtração também de membranas e uso de gases para fazer o que a gente chama de heat space, né? Colocar um espaço onde eu só tenho um determinado grupo de gases e não deixo, né, novos micro-organismos e nem se proliferarem e nem entrarem na minha embalagem. Certo, gente? Perguntas? Dúvidas? Algo que queiram comentar? Certo, Pro. Foi uma overdose de assunto hoje. Mas a gente finalizou, enfim, a disciplina, né? Sim, Jesus. Glória a Deus. Dúvidas, né? Pode ser desse assunto ou dos assuntos que a gente já passaram também. Ou isso mesmo. Boa noite. Eu não vou falar de assunto não, mas teve uma amiga minha que ela estava na aula do começo. Só que depois a tela dela